Olá, caros alunos e tutores, sejam todos bem-vindos à aula da disciplina de Hardware 2. Eu sou Lamartina Ribeiro, sou graduada em Sistemas de Informação e pós-graduada em Educação à Distância. Eu espero que a gente possa compartilhar aqui os nossos conhecimentos e experiências vivenciadas nessa área. Estamos dando sequência às aulas de Hardware. Agora que você já tem um conhecimento do funcionamento da parte física e toda a estrutura do computador, vamos seguir. O próximo passo agora, dentro da disciplina, é estudar sobre os sistemas operacionais, o seu funcionamento, os tipos de funções. Nós vamos estudar também sobre os sistemas proprietários e livres e suas configurações e aplicações. E você terá a oportunidade de assistir a outros vídeos complementares que estão na nossa sala virtual, com o objetivo de contribuir para o aprendizado, oferecendo outras explicações. Tudo para facilitar o seu entendimento. Além das videoaulas, que você poderá refletir também, sobre questões levantadas nos fóruns, participando, respondendo as perguntas, interagindo com seus colegas no ambiente virtual. Fique à vontade para postar suas dúvidas, elas serão todas esclarecidas. Eu tenho certeza que vocês irão gostar da disciplina, ela é muito importante, pois vai tratar de temáticas que fazem parte do nosso cotidiano, de cada um de nós na área de informática e a nossa vida profissional. Vamos então saber quais são os objetivos dessa disciplina e como ela será organizada? Na primeira semana, nós vamos verificar como funciona o sistema operacional, as funções do sistema operacional, os conceitos de software e hardware, o gerenciamento e suas aplicações. Na segunda semana, nós vamos falar sobre as funções dos sistemas operacionais, sua classificação, conceitos, sistemas proprietários e livres, com ênfase em software livres, e iniciar a nossa atividade prática, aprendendo como instalar um sistema operacional. Na terceira semana, nós vamos continuar falando sobre os sistemas proprietários, sobre programação e código de máquina, linguagem Assembly, novos aplicativos e configurações. E por fim, na quarta semana, nós vamos estudar os programas do gerenciador de processos, finalizar a atividade prática e revisar todo o conteúdo estudado, enfatizando os conceitos. Bem, conto com o apoio e colaboração de vocês nas aulas e principalmente nas atividades práticas, onde será necessário levar o arquivo de instalação do sistema operacional e seguir os passos que o seu tutor receberá. E desde já eu quero agradecer aos tutores pelo empenho em que se esforçam para dar certo. De acordo com a ementa da disciplina, o principal objetivo é levar até você o conhecimento básico e essencial para que você entenda os conceitos de sistema operacional, o seu funcionamento e saiba os tipos de software, a diferença entre os sistemas proprietários e livres, suas principais funções e aplicativos. Então, para iniciar a nossa teleaula, vamos falar sobre o conceito de sistemas operacionais, e a sua função e os tipos de software. Fiquem atentos e preparem o papel e caneta para as suas anotações. Então, vamos ver o que será visto nessa aula. O que é sistema operacional, quais as funções e os tipos do sistema operacional. Tópicos sobre software e hardware, é o que nós vamos ver nessa aula de hoje. Ao abrir o arquivo, ao usar um editor de texto ou acessar a internet, você usou um sistema operacional para realizar essas tarefas. Ele é responsável por facilitar o uso do computador, mostrando uma interface amigável para que o usuário possa operar a máquina, mesmo sem nenhum conhecimento do seu funcionamento. Ou seja, basta interagir com a parte gráfica e as imagens ou janelas que você já vai conseguir usar o computador. Isso é a interface. Vamos ver o que é então a interface. A interface ela pode ser de dois tipos. Você pode ter um sistema operacional de comandos, como mostra na primeira imagem de fundo preto, onde você tem uma interface de comandos como por exemplo, o MS-DOS, o Sistema Operacional DOS, onde será digitado em um terminal os seus comandos. Ou uma interface gráfica, que é o mais usado, o mais conhecido, como mostra na segunda tela do fundo azul, onde você trabalha, por exemplo, com janelas como no Windows, por exemplo. Isso é uma interface gráfica, onde é muito mais simples e amigável. As duas são maneiras que você tem de se comunicar com o sistema operacional. Então, a interface é a comunicação do usuário com o sistema operacional. Com base nas aulas de hardware anterior, o que já foi estudado até agora,
Você sabe, então, dizer a diferença entre hardware e software? E aí, vamos reforçar esse conceito? Vamos distinguir entre um e o outro? Vamos entender aqui os conceitos desse slide. Anotem. Software versus hardware. O software é um conjunto, então, de instruções armazenadas em disco ou em chips internos do computador, que determinam os programas básicos, utilitários ou aplicativos que têm para serem usados. Ou seja, o termo usado para definir programas de uma maneira geral. Algo subjetivo, lógico, não conseguimos tocar, né? Pense comigo, um computador sem o programa não tem nenhuma utilidade. Seria só uma peça, né, sem vida. Já o hardware é o conjunto dos componentes eletrônicos de um computador, como processador, memória, disco rígido, monitor e equipamentos periféricos, etc. Ou seja, conjunto de componentes podendo definir como concreto, parte física, o que podemos tocar. Então, imaginando assim, você já consegue conceituar o que é um sistema operacional. Para lhe ajudar, vamos apresentar o conceito de dois renomados autores, o Oliveira e o Neto. Vamos entender. O sistema operacional é uma chamada de software colocada entre o hardware e os aplicativos, aqueles programas que fazem as tarefas dos usuários do computador. O Neto já diz que é um software básico de qualquer computador, pois fornece ao usuário uma interface conveniente e, ao mesmo tempo, gerencia o hardware, controlando de forma ordenada e eficiente o acesso ao processador, memória e dispositivos de entrada e saída pelo aplicativo que os disputam, né? Observando então o primeiro conceito, é mais resumido, mais direto. Já o segundo é mais abrangente. Vamos pontuar alguns termos desse conceito. Quando fala que é software básico, que oferece uma interface conveniente, o que é isso? Ou seja, você tem uma interface gráfica onde é mais simples de visualizar e manusear. Um outro ponto no conceito anterior é o gerenciamento do hardware, que fala de forma ordenada no gerenciamento do acesso. O sistema operacional faz isso toda hora. De que forma? Através de controles de execução de programas. Porque no computador você tem inúmeros programas em execução. Então, quem comanda, quem ordena isso, quem faz o gerenciamento de como irão trabalhar e quem vai iniciar é o sistema operacional. Uma outra questão é que cada programa que necessita de um acesso a um periférico, como por exemplo, a uma impressora ou rede, ele tem que pedir isso ao sistema operacional. Então, o sistema operacional vai controlar também o acesso ao hardware. Isso é muito importante, pois é uma maneira que ele tem de ordenar como esses programas terão acesso ao hardware ou aos periféricos. E por último, é a questão de processador de memória. Como ele vai dimensionar isso para cada um? Isso você pode ver, por exemplo, quando abre várias janelas do computador. Você tem uma janela com uma planilha, outra com editor de texto e outra janela com uma música. Enfim, o sistema operacional que mostra para você o acesso em cada um dos programas ordenadamente. Então, concluímos que logo, o sistema operacional é o núcleo do mecanismo que faz o computador funcionar. Ele é o software básico, então ele é o núcleo. Como já vimos, ele trabalha nos bastidores, como intermédio entre as solicitações dos usuários e os programas. Ele gerencia e ordena o hardware do computador. Ele lê e grava dados para as unidades de disco. Para reforçar o entendimento, vamos a uma analogia do sistema operacional e o hardware. Como, por exemplo, um carro e um piloto. O hardware é o carro e o sistema operacional é o piloto. Ou seja, o carro não anda sozinho. Não tem como ele andar sozinho. Assim, o hardware, ele necessita do sistema operacional, que seria como, no caso, o piloto. Outro ponto importante para você pensar, um carro muito bom com um piloto ruim. O sistema não vai funcionar bem e vice-versa. Você tem um piloto excelente, mas o carro muito ruim. Nesse caso, você terá um rendimento ruim. Então, o que é importante? São os dois funcionarem bem, serem compatíveis. O sistema operacional que te dá essa condição, ou seja, o usuário faz a requisição e o sistema operacional executa o que ele solicitou. Então, é o meio de campo entre o usuário e a máquina.
Aqui mostramos uma imagem que demonstra muito bem a parte de uma das principais funções do sistema operacional, que é o quê? É o gerenciamento dos dispositivos de hardware. Na imagem, descreve muito bem o hardware, a ligação de hardware e sistema operacional. Os programas que estão sendo executados e usuários, aqui dá para perceber a tela do programa quando falamos de interface com o usuário. Esse é um cenário comum de um sistema operacional. Então, o que você vai entender? Imagina que se você tivesse programas que tenham acesso livre ao hardware. Exemplo, eu tenho 2 programas que solicitam impressão na mesma impressora. Então, se você não tiver quem organize isso, o que vai acontecer? Ou a impressão não vai sair, ou vai sair uma impressão completamente diferente. Um pedaço de um trecho de outra, ou seja, isso não vai dar certo. O sistema operacional, ele faz exatamente esse papel. Ele começa com o usuário, né, fazendo a requisição, por exemplo, se você pediu para imprimir um texto, né, faz a requisição à impressora ou editor de texto. Enfim, o programa que você quer trabalhar. O programa, então, ele solicita ao sistema operacional acesso à impressora. O sistema operacional, então, verifica se a impressora está livre e dá o acesso ao programa. Então, você nota que há uma hierarquia, né, o usuário, o programa, o sistema operacional. Então, nesse caso, na hora que o sistema operacional dá o acesso, ele é respondido como? Através das chamadas dos sistemas que os programas fazem ao sistema operacional. Isso será estudado mais adiante. Então, cada programa coloca uma chamada e o sistema operacional vai atendendo a partir dali. Coloca na fila e vai atendendo um a um. Então, esse é o processo onde o sistema operacional organiza o acesso e atende todos os outros chamados. Diante das informações, dos conceitos sobre o sistema operacional já mostrados, que é um software básico necessário para a utilização da máquina em si, da parte física do computador, precisamos dessa parte lógica, que é o sistema operacional, para comandar, para acionar, para responder à requisição do usuário. Eu preciso de uma impressão, eu preciso de uma navegação, preciso de um editor de texto. Eu, como usuário, eu solicito a interface do sistema operacional para que a máquina entenda e responda à solicitação. Ficou claro até aí? Então, vamos adiante assistir um vídeo ilustrativo que vai explicar esse gerenciamento, vai facilitar você a compreender melhor. Podem ficar tranquilos. Então, você já saberia falar o que é um sistema operacional? Diante disso, precisamos demonstrar e conhecer as funções. Vamos conhecer as funções do sistema operacional. O sistema operacional, ele cria, na verdade, um ambiente virtual mais seguro, mais fácil de entender, operar e programar. Aqui, o autor está demonstrando a parte em que uma função do sistema operacional que, de alguma forma, facilitará a compreensão de qualquer usuário. Independente do grau de conhecimento, o usuário ele poderá utilizar a máquina a partir de um ambiente virtual mais seguro. Ele vai, de alguma forma, facilitar no entendimento, na operação da máquina em si e de programar a mesma. A outra função básica do sistema operacional está relacionada com o controle do acesso aos recursos do sistema. Controla quem está usando qual recurso, garantir os pedidos de recurso, medir a utilização e resolver conflitos de diferentes programas. É uma tarefa básica do sistema operacional. Aqui já podemos observar que essa parte de garantir os pedidos de recurso, mediar a utilização e resolver conflitos de diferentes programas é uma tarefa básica do sistema operacional, ou seja, existe a requisição dos programas, necessitam ser executados, porque o usuário solicitou, por exemplo, uma impressão, uma edição de texto, uma navegação, uma edição de foto. Então o software, eles estão ali precisando executar. Quem vai intermediar, quem vai organizar essas solicitações, quem vai garantir que ele seja executado é o sistema operacional. É bem importante que você entenda isso no início. Ele propicia uma interface de comando ou gráfica para o usuário se comunicar com o computador. Ele gerencia os sistemas de arquivo em disco, dá suporte a outros programas, ele gerencia os dispositivos de hardware. Então, viram a importância do sistema operacional? Imagine se não tivesse o sistema operacional para organizar os arquivos, para permitir essa interface gráfica e organizar,
organizar esses arquivos, né? A gerência desses arquivos. Imagine se não tivesse essa gerência para os dispositivos de hardware. Um hardware solicita, o outro solicita, e como ficaria? Por isso, o gerenciamento é uma das principais funções do sistema operacional. Vamos conhecer agora os tipos de sistemas operacionais e é importante falar, conhecer e observar sobre os tipos de sistemas operacionais. Os existentes. Para que servem? Como cada um vai ser melhor utilizado? Não é complicado, é muito tranquilo. Vamos ver. Então, os tipos de sistemas operacionais. A maneira como os sistemas operacionais realizam tarefas pode servir para determinar sua classificação. Importante isso aqui. Um sistema operacional pode ser classificado de acordo com o número de programas executados simultaneamente e pelo número de processos por ele controlado. Veja alguns tipos de sistemas operacionais. Nós temos os tipos de sistemas monoprogramáveis ou monotarefa, né, que realizam uma tarefa de cada vez. Por exemplo, no sistema operacional MS-DOS, nós temos os sistemas multiprogramáveis ou multitarefas, né, que realizam várias tarefas simultâneas. Temos os sistemas batch, que é o processamento de dados que ocorre através de um lote de tarefas enfileiradas. Nós temos os sistemas de tempo compartilhado, consiste em alternar entre diferentes processos. Os sistemas de tempo real, que é destinado à execução de múltiplas tarefas, onde o tempo de resposta a um evento, né, externo ou interno, é pré-definido. Nós temos os sistemas com múltiplos processadores, né? Temos sistemas fortemente acoplados, né? Existem vários processadores compartilhando uma única memória física e dispositivos de entrada e saída são gerenciados por apenas um sistema operacional. Nós temos os sistemas simétricos. Ocorre em um sistema computacional com vários processadores com memória compartilhada sob o controle de um único sistema operacional. Temos também os sistemas assimétricos, né, que possuem um processador primário. Temos sistemas fracamente acoplados, né, possuem 2 ou mais sistemas de computação interligados. Temos os sistemas operacionais de rede, né, que cada nó possui seu próprio sistema operacional. Nós temos os sistemas operacionais distribuídos, onde existe um relacionamento mais forte entre seus componentes. É importante saber esses sistemas, nós vamos fazer atividades sobre cada um deles posteriormente. Nessa ilustração aqui, do livro do Machado, de 2011, ele mostra aqui os tipos de sistemas operacionais, né, que nós precisamos conhecer agora. São eles: os sistemas monoprogramáveis, né, o monotarefa, os multiprogramáveis, né, e os sistemas que é os sistemas com multiprocessadores, né? Lembra que no conceito anterior demonstramos que para conhecermos e classificarmos ou identificarmos o tipo do sistema operacional, nós devemos observar o número de processadores, né, que este controla, né? É o número de processos que ele está executando e o número de programas, né, que pode ser tanto mono ou multiprocessadores. Vamos conhecer. Olha só, os tipos de sistemas monoprogramáveis ou monotarefas, né? Nós temos aqui um exemplo, o MS-DOS. Ele foi um dos primeiros sistemas operacionais comerciais monoprogramáveis. Nos sistemas monoprogramáveis, todos os recursos do hardware estão a serviço de um único processador. Imagina os recursos do hardware resolvendo as requisições de um único processador, né? Deve ser bem demorado. A requisição de executar um único programa causa uma utilização ineficiente dos recursos da máquina. Uma tarefa simples pode significar uma perda de tempo considerável para o usuário. Esse sistema está a serviço apenas de um programa. Então, por exemplo, você tem um editor de texto, certo? Então, você abre o editor de texto, aí vai rodar o seu programa. Muito bem. Agora, você tem que imprimir o texto que digitou. O que você tem que fazer? Você tem que fechar o editor de texto e abrir o programa que vai imprimir. No monoprogramável, eu não posso fazer duas coisas ao mesmo tempo. Eu não posso, ao mesmo tempo, abrir o programa e imprimir, né? Então, as duas coisas são feitas em sequência. O que acontece? Enquanto um programa está sendo executado, o processador está todo ele concentrado em cima desse programa. Nota-se, então,
um grande desperdício dos outros componentes, aguardando na fila todo um único processo. Essa é a maior deficiência dos sistemas monotarefas, né? É bem importante lembrar, então, que executa uma única tarefa. Agora nós vamos conhecer os multiprogramáveis ou multitarefas. A evolução dos sistemas operacionais monotarefas introduziu o conceito de multiprogramação, um ambiente onde uma única UCP é compartilhada juntamente com uma área de memória limitada. Nesse ambiente, o sistema operacional alterna a execução dos programas, dando uma falsa impressão ao usuário de que os programas estão sendo executados simultaneamente. Em seguida, vamos verificar aqui o sistema com multiprocessadores. Os sistemas com multiprocessadores, eles são semelhantes aos sistemas multitarefas. O que diferencia é que os primeiros possuem mais 2 processadores. Essa característica permite a execução paralela de tantos programas quanto forem os números de processos do sistema computacional. Sistemas com multiprocessadores foram desenvolvidos para atender a aplicações que exigem alto poder de processamento. A maneira como é feito o acesso aos dispositivos de entrada e saída e como a memória principal é conectada ao sistema computacional determina o tipo de sistema operacional adequado para cada configuração. Podemos enumerar também outras vantagens dos sistemas com múltiplos processadores, como, por exemplo, a redundância que permite que os sistemas continuem a funcionar mesmo quando um processador falhar, e balanceamento de carga que permite dividir essas tarefas. Então, nessa aula, estudamos as funções e serviços do sistema operacional. Nós vimos, então, que esconder a complexidade do hardware e organizar o acesso aos periféricos são 2 funções básicas de um sistema operacional. Destacando também o gerenciamento dos processos e o gerenciamento da informação, em que o sistema operacional mostra diferentes sistemas de arquivos em uma mesma interface. Conhecemos aqui os tipos de sistemas operacionais, o que permitiu a você distinguir, então, um sistema monotarefa de multitarefa e diferenciar os sistemas multiprogramáveis de um sistema múltiplos processadores. Vimos também que a arquitetura do sistema computacional influencia a função do sistema operacional. Agora, para compreender a aula, vamos assistir um vídeo ilustrativo e animado do professor Sidney Lima sobre funções básicas do sistema operacional. A videoaula a seguir é sobre sistema operacional. Antes mesmo de explicarmos o que é um sistema operacional, é necessário sabermos a diferença entre hardware e software. Hardware é toda a parte física do computador. É tudo que você pode tocar, como seu monitor, teclado, mouse e gabinete. Software, ou simplesmente programa, são os comandos que controlam o hardware. O software é o nome que se dá a toda a parte lógica do computador. Ou seja, são programas que você vê funcionar na tela do micro e que dão vida ao computador. Provavelmente, neste momento, você deve estar utilizando vários softwares, como o Nero, o Mensage ou mesmo o Microsoft Word. Bem, o sistema operacional é o intermediário entre o hardware e o software. Essa definição parece não estar muito clara, não é? É mais fácil entender um sistema operacional pelo que ele faz do que propriamente pelo que ele é. Uma das funções básicas do sistema operacional diz respeito ao gerenciamento de processador. Bem, aqui está um hardware chamado memória RAM. Sua função é guardar todos os dados que estão sendo utilizados temporariamente. Então, todos os programas e dados que você está usando nesse momento estão armazenados na memória RAM do seu computador. Esse vídeo, por exemplo, que você está assistindo, está armazenado na sua memória RAM. Aqui está uma CPU. Não confunda CPU com um gabinete. Isto aqui sim é um gabinete. Dentro do gabinete há uma peça específica. Essa peça é chamada de cooler.
O cooler tem como objetivo resfriar essa pequena pastilha que fica logo abaixo dele. Nessa pastilha está a CPU, que também pode ser chamada simplesmente de processador. Agora sim, é dessa peça que nós estamos falando, e não do gabinete. A CPU tem a função de processar todos os dados do seu micro. É como se fosse o cérebro do seu computador. Bem, agora que nós já sabemos o que é a memória RAM e o que é a CPU, agora iremos aprender a função de outra peça no seu computador, que é o HD. O HD armazena todos os dados do seu computador de forma permanente. Ou seja, se você tiver um programa instalado no seu computador e no momento não estiver usando ele, então esse programa estará armazenado no seu HD. Vale ressaltar que o HD é mais lento do que a memória RAM. Então, a partir do momento que você dá 2 cliques no seu programa, é feita uma cópia desse na sua memória RAM. Ou seja, ele é transferido do HD para a memória RAM, que é mais rápida, tem uma velocidade maior. Nesse nosso exemplo, nós acabamos de abrir o Microsoft Word, o PowerPoint e o Excel. Então, esses 3 programas estão agora na nossa memória RAM. Aí ocorre uma mudança de nomenclatura. Quando um programa está armazenado na memória RAM, ele passa a se chamar processo. Ou seja, processo é basicamente um programa em execução. Isso quer dizer um programa que está sendo usado no momento. Se nosso computador não tivesse um sistema operacional, o primeiro processo que ocupasse a CPU poderia ficar por tempo indeterminado e os demais esperariam a boa vontade desse processo sair da CPU. Mas nosso computador tem um sistema operacional e ele faz o gerenciamento de processador. No exemplo a seguir, o primeiro processo, que é o Microsoft Word, ocupa a CPU e em milésimos de segundos retorna à memória RAM. Então, o segundo processo, que é o PowerPoint, ocupa a CPU e em milésimos de segundos retorna à memória RAM. Dessa forma, todos os processos têm acesso à CPU. Portanto, todos os processos conseguem executar suas tarefas. Como essa troca de processos entre a memória RAM e a CPU é feita em milésimos de segundos, você tem a impressão de que todos os seus processos estão sendo executados simultaneamente. Isso de fato não ocorre. Em um computador monoprocessado, somente um processo pode ser executado de cada vez. Qualquer outro precisa esperar até a CPU estar livre. Outra atividade básica do sistema operacional é o gerenciamento de memória. Digamos que você tenha uma memória RAM de apenas 512 MB e você abriu o Microsoft Word, o PowerPoint, o Excel. Você também quer assistir um filme, gravar um CD no Nero, escutar música, ler o seu livro favorito, fazer uma animação e também bater um papo pela internet. Pois é, parece que todos esses processos não caberão na sua memória RAM de apenas 512 MB. Aí entra o sistema operacional. Ele faz com que o HD, nessas situações, funcione como uma extensão da memória RAM. Isso quer dizer, quando a sua memória RAM está sobrecarregada, o HD funciona como uma extensão dela. Nesse nosso exemplo, o processo Microsoft Word ocupa a CPU e em milésimos de segundos retorna à memória RAM. Isso graças ao gerenciamento de processador, como nós aprendemos antes. Então, agora, através do gerenciamento de memória, o processo Microsoft Word irá para o HD e um outro processo na fila de espera será carregado na memória RAM. Essa rotina é repetida, de modo que todos os processos consigam ter acesso à memória RAM
e posteriormente serem executados. Então, o SO copia o processo do HD para a memória RAM e executa-o. Quando o processo termina, o SO carrega um processo na memória RAM, sobrepondo o anterior. Há dois mecanismos de implementação de gerenciamento de memória. São eles troca e memória virtual. Voltamos ao nosso exemplo. Nós abrimos o Microsoft Word, o PowerPoint e o Excel. Como eles estão sendo usados no momento, logo, eles estão carregados na memória RAM de apenas 512 MB. Digamos que nós estejamos jogando um jogo qualquer, o Street Fighter, por exemplo, mas nossa memória RAM já está sobrecarregada. Então o HD, nesse caso, funciona como uma extensão da RAM, como tínhamos aprendido anteriormente. O Microsoft Word ocupa a CPU e em milésimos de segundos retorna à memória RAM, através de gerenciamento de processador. Após isso, o processo Microsoft Word deve ser tocado pelo Street Fighter que está na fila de espera lá no HD. Digamos que você esteja no último estágio do Street Fighter. Você já venceu todos os adversários e apenas falta enfrentar o mestre. Caso seu sistema operacional utilize o mecanismo troca, o jogo Street Fighter inteiro será transferido para sua memória RAM, mesmo que você já esteja no último estágio, não sendo mais necessário carregar os cenários e personagens que você já venceu. Então, troca consiste em trazer cada processo inteiro, executá-lo temporariamente e então devolvê-lo ao HD. Já se seu sistema operacional utilizasse o mecanismo memória virtual, apenas a parte do processo em uso seria trazida. O restante do processo ficaria no HD. Nesse nosso exemplo, apenas o estágio onde você se encontra no jogo Street Fighter seria trazido para a memória RAM. Então, memória virtual permite que os processos executem mesmo quando estão apenas parcialmente na memória principal. Vantagens: um processo pode ser maior do que a memória RAM, cada processo poderia exigir menos memória RAM, menos entrada e saída seria necessária para carregar ou trocar cada processo para a RAM. Outra atividade básica do sistema operacional é o gerenciamento de dispositivos. Nesse nosso exemplo, você abriu o Microsoft Word, PowerPoint e Excel. Então, eles estão carregados na sua memória RAM. Você ordenou que esses três processos imprimam algo. Se não houvesse sistema operacional, a sua folha teria um pedacinho de Word e um pouquinho de apresentação e o restinho seria de planilha. Isso de fato não ocorre. Nosso computador possui um sistema operacional e ele é responsável por gerenciar a disputa por recursos compartilhados. Nesse nosso exemplo, o recurso compartilhado é a impressora. Ela está sendo disputada por três processos: o Word, o PowerPoint e o Excel. Vamos agora entender o que de fato ocorre. Através do gerenciamento de processador, o Word ocupa a CPU. Ele então ganha concessão exclusiva do sistema operacional para ter acesso ao recurso impressora. Então, a partir desse momento, a impressora está exclusivamente reservada ao processo Word. Como nós havíamos aprendido anteriormente, um processo ocupa a CPU por algum tempo e em seguida retorna à memória RAM. Logo, os demais processos também ocuparão a CPU, mas eles não conseguirão ter acesso ao recurso impressora. Isso ocorre porque o sistema operacional concedeu exclusividade ao primeiro processo, que foi o Microsoft Word. Então, o sistema de computador estão repletos de recursos que podem ser utilizados apenas por um processo por vez. Exemplos desses recursos: impressoras, leitores de CD, ROM. Os sistemas operacionais têm a capacidade de temporariamente conceder acesso exclusivo a certos recursos para um processo. Agora sim, já agregamos conhecimento suficiente para desmistificarmos um senso comum equivocado. Digamos que você compra um computador dual-core,
Logo, você não terá mais um computador monoprocessado, pois agora o seu micro possui 2 núcleos de processamento. A sua expectativa é que seu computador seja 2 vezes mais rápido em relação ao seu PC antigo. Isso não ocorre. Em muitas situações, o ganho de desempenho perceptível pelo usuário é mínimo. Vamos agora entender uma das causas. Voltando ao nosso exemplo, você ordenou que os 3 processos armazenados na memória RAM imprimam seus respectivos arquivos. Como agora seu computador tem 2 núcleos de processamento, então os processos Microsoft Word e PowerPoint seriam executados simultaneamente, onde cada um ocuparia um núcleo de processamento. Mas observe que através do gerenciamento de dispositivos, um único processo vai poder acessar exclusivamente a impressora. Digamos que seja o PowerPoint. Então ele ganha a concessão do sistema operacional. E o Microsoft Word, mesmo estando ocupando um núcleo de processamento, não irá conseguir realizar a sua tarefa, que é a impressão de um documento. Então, nesse exemplo, o desempenho de um computador dual-core foi exatamente igual ao nosso computador antigo, aquele monoprocessado. Isso porque o Microsoft Word ocupou um núcleo de processamento, mas não conseguiu executar suas atividades. Então ele retornará para a memória RAM e só conseguirá ter acesso à impressora quando o sistema operacional lhe conceder permissão. Então, aumentando o número de processadores para N, é esperado que o sistema torne-se N vezes mais rápido. Esse aumento de N vezes na velocidade do sistema, no entanto, não ocorre, devido a fatores como disputas por recursos compartilhados. Nesse nosso exemplo, o recurso compartilhado é a impressora. É sempre bom entender os conceitos ao invés de simplesmente decorá-los. Vamos reler a definição de gerenciamento de dispositivos. Os sistemas de computador estão repletos de recursos que podem ser utilizados apenas por um processo por vez. Exemplos desses recursos: impressora, leitor de CD-ROM. Os sistemas operacionais têm a capacidade de, temporariamente, conceder acesso exclusivo a certos recursos para um processo. É natural ao decorar um determinado trecho de um livro que haja o esquecimento de alguma parte do que foi decorado. Por exemplo, suponhamos que você esqueceu o trecho por um processo. Então a sentença ficaria: os sistemas de computador estão repletos de recursos que podem ser utilizados apenas um por vez. Vamos agora interpretar essa afirmativa. Você tem um computador e nesse computador estão instalados 2 recursos, uma impressora e um leitor de CD, por exemplo. De acordo com a afirmativa acima, apenas um recurso pode ser utilizado por vez. Então, se você estiver utilizando o recurso impressora, não poderá utilizar o recurso leitor de CD. Pois é, parece que não era bem isso que você queria dizer, não é? Então, é sempre bom entender os conceitos ao invés de simplesmente decorá-los. A afirmativa correta é: os sistemas de computador estão repletos de recursos que podem ser utilizados apenas por um processo por vez. Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo. Pessoal, gostaram do vídeo? Ele é bem explicativo e foi muito útil para essa ocasião, não é mesmo? Se precisarem, volte assistindo o vídeo, fazendo as anotações e leia o material complementar, que está na sala virtual. É importante, pois serão necessários para você responder às atividades posteriores. Caso tenha dúvida, postem nos fóruns e peçam auxílio ao seu tutor, que estaremos respondendo. Sugiro que façam a revisão do que foi visto nessa aula, pois será importante para preparar para as aulas posteriores, né? Bom, que vocês tenham, então, bons estudos e até breve.